Fernando Pessoa faz parte do modernismo português, que nasceu com três fortes e principais características: a revolução, a inovação e a ousadia. Seus textos são caracterizados pelo nacionalismo crítico e pela liberdade formal, além de conterem traços do simbolismo, cubismo e futurismo. A Autopsicografia é um dos poemas mais conhecidos de Fernando Pessoa, que foi publicado em 1932, mas foi originalmente escrito em 1931. Revela a identidade do poeta e seu processo de criação poética. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, a dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. O título já revela o foco do poema, a autopsicografia. Auto de a si mesmo, si próprio, e psicografia, a representação de fenômenos psicológicos de alguma pessoa, no caso, o próprio autor. Sendo assim, o autor quis abordar suas próprias características psicológicas. Já na primeira estrofe do poema, percebe-se a existência de uma metáfora, que afirma que o poeta é um fingidor, mas não quer dizer que o poeta seja um mentiroso, mas sim que o poeta é capaz de transformar seus próprios sentimentos. Pelo fato de conseguir transformar os seus próprios sentimentos, o poeta consegue se expressar de uma forma única. Os versos do poema de Fernando Pessoa, o poeta ser um fingidor indica que é capaz de fingir e se utilizar como instrumento de criação poética, tendo assim um valor positivo, diferente do que estamos acostumados. Quando separamos a palavra fingidor, conseguimos entender a ideia principal da primeira estrofe, como o terceiro verso em que aparece a expressão fingir que é dor. Essa expressão brinca com o primeiro verso, fazendo uma brincadeira com os sons. Ambas as expressões explicam o fato do poeta fingir o sentimento da dor, mas ao mesmo tempo sentir uma dor. Ou seja, a dor, para ser explicada na linguagem poética, tem que ser fingida, mas parte de uma dor real. Esse processo de fingimento não é da mesma forma que um paciente relataria suas dores para um médico, por exemplo, pois não é de forma artística, mas está na dor fingida e transformada dentro do poema. Tanto a dor real, para chegar ao nível artístico, precisa ser fingida, imaginada e expressa na linguagem poética. Com essa sobreposição do artístico e a realidade objetiva, da dor fingida em relação à dor real, entendemos o que levou a escrever. Chega a fingir a dor que deveras sente. Quando a pessoa consegue abordar diversas emoções e se transformar em cada uma dessas emoções. E é por isso que ele consegue criar seus diferentes personagens, cada um com sua maneira distinta de ser e de sentir. Segunda estrofe, percebe-se a capacidade do poeta de despertar certas emoções no leitor. O que o leitor vai sentir também é uma dor, mas não é nem a dor real que o poeta sente, nem a dor fingida expressa no poema. O que o leitor vai sentir é uma dor derivada da interpretação da leitura do poema. Temos então três dores: a dor real, sentida pelo poeta, a dor fingida expressa no poema e a dor do leitor, a dor que vem da interpretação do poema. Na terceira estrofe, o lírico começa com "e assim", indicando uma conclusão. Escreve então o coração como sendo um comboio de corda, que é um trenzinho de brinquedo, que tem a função de girar e distrair, divertir a razão. O ato vai representar a sensibilidade como algo que tem movimento constante, ou seja, os sentimentos, no caso, a dor. Significa para o lírico que ela é primeiro sentida, fingida, depois racionalizada e por fim escrita, formando como um círculo, um movimento constante, um círculo vicioso. Dessa forma, o lírico explica como entende essa relação entre sensibilidade e razão. Para compor uma poesia, precisamos de sensibilidade, e a sensibilidade serve de matéria-prima para a razão, e depois concretizar o poema. O coração, com a sensibilidade, é onde a poesia nasce, e a razão é onde o poema é inventado. Entende-se que o poeta então ser predestinado a brincar intelectualmente com as sensações, pegar um sentimento e transformá-lo em arte, elevando-o ao nível de arte poética, transformando essas sensações num objeto artístico, traduzido como poema.